Oi, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do Valor Novo. Aqui ao meu lado, Zé Walter, CEO da Valor Novo. Tudo bem, Zé? Tudo bom, bom dia, pessoal. Mais um momento aqui para a gente falar de inovação e muito mais que isso, né? Falar de governança de inovação, como tornar a inovação parte da cultura da empresa. E a gente tem convidados especiais hoje para contar a história de uma empresa brasileira do interior de São Paulo, com mais de 50 anos de história, a Nova Smart. E aqui comigo estão Guilherme Moretti, tudo bem? Head de Inovação? Isso, tudo bom, Juliana? Como é que vai? Tudo É um prazer certo. estar aqui com você para falar um pouquinho sobre a Nova Smart. Obrigada, e seu Libânio de Souza, tudo bem? Tudo. Presidente da Nova Smart, né? Isso, a gente produzindo inovação. Quero saber muito sobre a história de vocês aqui, né? Não é todo dia que a gente conversa com uma empresa que tem tantas décadas aí no mercado, né? Uma empresa que passou por tantos ciclos de inovação, tantos avanços tecnológicos, né, Zé? Exato. E conta com o apoio da Valor Novo. Já faz algum tempo já. Muito bom. Vamos começar contando a história da empresa? Seu Libânio, eu Sim. queria saber um pouco sobre ela, assim. Como que a Smart nasceu lá em 1974? Então, a Smart ela nasceu prestando serviços mecânicos, né, para o setor de açúcar e álcool na época, né? E eram ex-funcionários da Zanini que faziam o serviço dentro da Zanini, e a Zanini terceirizou, falou, olha, vocês montam uma empresa aí para prestar serviço. E aí, quando começou a entrar a parte elétrica no mercado de etanol, as empresas, a Zanini começou a exigir também algum trabalho elétrico. Eles então associaram com mais 3 engenheiros e começaram então a prestar serviços mecânicos e elétricos. E nisso surgiu a ideia de fazer automação no setor do etanol. Legal. Então, aí, desde esse início aí, começou a ter soluções, oferecer soluções para o setor. E hoje a empresa é referência nessa parte de automação industrial, né? Nesse setor. Sim. Então, a empresa, ela foi tendo dificuldades, tendo desafios, e foram vencendo esses desafios com soluções e inovações, né? Então, logo, ela ficou muito tempo com o etanol, aí teve a crise do preço do petróleo, caiu o preço do petróleo, o etanol deixou de ser competitivo, né? A empresa falou, olha, eu vou voltar para outros mercados. Então começou a produzir produtos para o setor químico, petroquímico, depois entrou na área de papel e celulose, alimentos e mineração, e aí ela diversificou, né? E aí teve um momento também que ela visualizou o fim da reserva de mercado, né? O Brasil ia abrir o mercado para os produtos do exterior, importados. Ela falou, olha, o pessoal vai vir concorrer comigo aqui. Então, para me preparar, vou me lançar lá fora para concorrer com eles lá, porque quando eles chegarem aqui, eu vou estar preparado, né? Eu entrei na empresa no dia do lançamento do Plano Geral de Desenvolvimento número 2, que definia, né, a linha de produtos, e a capa desse plano era uma propaganda da Hyundai, carro da Hyundai nos Estados Unidos. Então, lá em 86, né, a Hyundai tentando entrar no mercado americano. E teve sucesso. Sim. Né? E a capa do nosso plano era essa propaganda, dizendo, olha, nós precisamos colocar o nosso produto no mercado externo. E assim foi feito, lançamos a tecnologia nossa lá fora, né? E tivemos um sucesso grande, né? Hoje a gente atua em 55 países, né, levando a nossa tecnologia. Né? Legal. E como foi? Você falou de alguns desafios já, né? Então, como foi enfrentar tudo isso até ser essa empresa que está exportando tecnologia? Então, olha, a gente, em 88,
nós vimos surgir na nossa área uma nova tecnologia chamada Field Bus. E naquela época, a gente ficou receoso disso aí tomar o nosso mercado. Uhum. Então foi um novo desafio. A gente pensou, olha, os grandes fornecedores, empresas centenárias, elas vão vir com essa nova tecnologia e vai tomar todo o nosso mercado, inclusive o brasileiro. E aí, então, a gente começou a acompanhar essa tecnologia. E aí, com poucos recursos, né, mas com um espírito inovador. Então, surgiu a oportunidade de fornecer um chip, né, para a tecnologia. Eu cheguei para o meu chefe, que eu estava acompanhando, né, e falei, olha, o pessoal está querendo fazer esse chip, mas as grandes empresas de chip não se interessaram. Ele virou para mim e falou, por que a gente não faz? Né? E eu falei, olha, você está louco? Não, é fazer um chip. Ele falou, vamos fazer. E nós fizemos o chip. Em 92 nós fomos os primeiros a lançar um chip Field Bus para o mercado. Legal. Numa feira da Intercama, lá na Alemanha, né? E com isso a gente ganhou o título de First in Field Bus. E projetamos essa imagem de empresa brasileira trazendo tecnologia para o mundo e sendo a primeira, né? E isso hoje está no mundo todo, nas literaturas, né? Que reconhece, né? Mas foi a partir de ações como essa, né? É lógico que depois disso também o nosso time, no PGD3, a gente já colocou o Field Bus como o alicerce do plano, e nós lançamos toda uma linha de produtos Field Bus. E com isso passamos até a fornecer soluções para os nossos concorrentes. Isso é algo interessante. A Smar viu naquela oportunidade que a gente, para poder fazer a tecnologia acontecer, a gente precisava ajudar o próprio concorrente a estar na tecnologia. E isso foi um diferencial, porque aí o mundo passou a nos ver como Força em Field Bus e também como empresa fornecedora de soluções. E foi, por exemplo, oferecer a solução, a tecnologia para o concorrente. Exato. Isso foi um dilema? Foi no início, muita gente questionou, né? Tá louco? Se hoje isso não é usual, né? Imagina na época, né? Pois é, mas isso passou a ser uma estratégia, né, que deu certo naquela época e agora nós estamos repetindo. Legal. Nós estamos vivendo um novo momento com a tecnologia que chama OPAS, né? E estamos repetindo, somos de novo fonte de tecnologia para a concorrência. Porque a tecnologia, você sozinho, você não faz o mercado. O mercado precisa de parceiros, né, e até concorrência, para todo mundo acreditar que aquela tecnologia tem valor. É o que a gente chamou de inovação colaborativa. E além disso, o fato de você estabelecer tendências, né, para o mercado, muitos utilizando. A gente falou em diversos episódios aqui, né, Zé, a importância da parceria para o desenvolvimento da inovação. A gente chegou a falar de inovação aberta lá com a Edelab, né? Então, o quanto isso é importante. E a gente está vivendo um momento meio estranho, até geopolítico, assim, né? Países querendo se fechar, essa corrida pela tecnologia numa disputa, né? De quem vai fazer. Então, não forneço chip para você, aí o outro vai lá e avança, e fica essa concorrência que não vai de encontro com a inovação, não é? Exato. Nega a tendência. Então, isso é curioso, né? Da gente ver esse momento aí de cercear mercados, né? Nós estamos vivendo, se você olha o mundo virtual, o mundo digital, né? Ele está numa velocidade tão grande que não faz sentido você cercear. A criação de software, né? O pessoal faz em casa. Sim. Né? Produto se suja, não tem mais. Né? Então, hoje, você vê a força de um Android. Né? Todo mundo baixa um app e roda um app. Não é? Uma criança usa os apps. Celular, Então, quer dizer,
como é que você vai negar isso? Sim. Né? Essa coisa aberta que tem uma força maior do que as empresas. Então, hoje, transcende uma empresa, a noção de empresa. Porque a pessoa pode fazer o software em casa e criar a sua própria empresa. Né? É o que a gente está vendo aí. Então, hoje, a tendência é essa, né? E eu acho que ficou provado aí com essa questão do DeepSeek, né? Como que não dá para segurar? Né? Essa questão de olhar para a tecnologia e falar que ela é difícil, que ela é complexa. Né? Há hoje uma democratização do conhecimento. É interessantíssimo isso. Se a gente vê a força da internet, como que ela promoveu o conhecimento. Né? A gente viu no setor de automação, ele tradicionalmente, quem fazia os padrões eram os fornecedores de equipamentos. O que nós estamos assistindo nos últimos anos? Os usuários têm conhecimento suficiente para dizer: não quero isso que o fornecedor está selecionando, eu quero isso aqui. Olha que interessante. Então, a gente vai hoje para os encontros de normalização e a presença do usuário é muito forte. Ele diz o que ele quer. E aí o fornecedor... É a dor do cliente ditando o que tem que ser desenvolvido. Exato. E não uma tecnologia forçando uma tendência de uma grande empresa. E ele fala: eu quero a tecnologia aberta, não quero depender Exato. de um único fornecedor. Amanhã eu não sei se ele vai estar no mercado e a minha solução, o que eu investi e tudo mais, eu preciso continuar preservando. Exatamente. Né? Eu queria fazer aqui, Juliana, um adendo. Né? Nosso público é muito agro. Né? Eu sou veterinário, a maioria dos clientes da Valor Novo são ligados ao agronegócio. A Nova Smart é uma empresa que produz device, né? Produz, vamos falar, equipamentos para automação e muito mais que isso. Ela produz a linguagem que um equipamento conversa com o outro, os protocolos de comunicação. E o Dr. Libano é um dos especialistas mundiais no assunto e, inclusive, tenho muito orgulho de dizer que é uma das pessoas que iniciou várias dessas linguagens, né? Como ele falou, o Field Buzz no passado. E hoje a gente começa a investir, Nova Smart investindo na evolução de uma linguagem que é o OPAS, né? Que é exatamente uma linguagem que vem para concatenar as outras todas, como se cada equipamento tivesse uma peça, essa peça tivesse um protocolo de comunicação com a outra peça dentro da indústria. Uma peça conversando com a outra através de um protocolo computacional. E esse protocolo ele era fechado, passa a ser aberto. E agora com o OPAS, que é essa nova tecnologia que eles estão inseridos, nós vamos conseguir pegar uma peça que fala uma linguagem e conversar com outra peça que fala outra linguagem através do OPAS. Quer dizer, vai vir uma espécie de um tradutor de linguagens aí entre essas peças industriais. Né? E estou usando uma linguagem mais simples de peça, né? Por que peça? Essa peça é um atuador de válvula, ela abre e fecha uma válvula. Então, eles fazem lá sensores de temperatura, sensores de pressão, que podem ficar embaixo de uma plataforma de petróleo, podem ir para o espaço. Então, dentro de Sertãozinho, no interior de São Paulo, é uma cidade super aconchegante, né? Tem uma empresa de altíssima tecnologia. Você fica surpreso com o que tem de high-tech, de alta performance em equipamentos blindados que resistem a fogo, né, Guilherme? Equipamentos que resistem a alta pressão e que estão comunicando um entre os outros. Então, você, através da produção da Nova Smart, você consegue automatizar uma fábrica de produção de óleo e gás, por exemplo. Aí você abre e fecha uma válvula através de uma computação, etc. e tal. E eu fiquei muito vislumbrado com isso, porque não era o meu mundo, estou acostumando ainda com as possibilidades, e acho importante falar isso para que as pessoas tenham a dimensão do que o Sr. Libano está falando. E que essa comunicação, toda essa parte de desenvolvimento que está sendo aberta agora, os clientes não querem mais ela fechada, né, Sr. Libano? Não. Querem que eles possam também, emulando mais ou menos o Android, né, que eles possam evoluir em cima do próprio conhecimento que eles adquiriram. Né? Sim.
Então, OPAS significa Open Process Automation Standard. Ou seja, a palavra open aí é chave, né? É a coisa mais importante na realidade. E a gente fala que o OPAS é o padrão dos padrões, porque ele não inventou as coisas. Ele indicou quais são os padrões que a indústria pode usar, né? São esses aqui. A indústria está selecionando esses padrões, né? E aí fez as definições necessárias para que as interfaces fossem bem definidas e que a gente está preocupado não é com uma solução que já exista hoje, é que essa interface possa perdurar. Que a gente tem que pensar que amanhã virão novas tecnologias. Sempre. Então, repara que a padronização hoje, ela também já está olhando para o futuro. Você está padronizando hoje, sabendo que tem tecnologias que vão vir no futuro e que precisa estar perpetuando algo. Qual é esse algo? São as interfaces. São os acordos que cada um tem para manter. Ou seja, as interfaces serão mantidas. Podem vir novas tecnologias. E às vezes novas tecnologias que a gente nem está imaginando Nem tá ainda, imaginando. né? Exatamente. Uma quebra de paradigma interessante, porque quando a gente vai para fora da indústria, isso é muito tranquilo já para todo mundo. Então você pega seu celular, você tem ali a plataforma que o Libânio está falando, igual ele comentou sobre o Android. Então você já está ali com o Android, você coloca qualquer aplicativo que você quer e você consegue fazer o que você precisar no seu celular. E a indústria, ela sempre foi um pouco mais conservadora em relação a novidades. E a gente enxerga que de uns anos para cá, ela vem tendo essa quebra de paradigma e aceitando e enxergando que igual o usuário fora da indústria consegue fazer, ele pode fazer também dentro da indústria. Então eu preciso ter tecnologia que suporte essas novidades que vão chegar. Então o sistema de uma indústria, ele tem que ser como um sistema de um celular. Ele tem que estar preparado para receber essas novidades sem eu ter que trocar o chão de fábrica inteiro, sem eu ter que depender de um único fornecedor. Talvez a maior quebra aí no jeito de pensar é você não estar preso mais a um único fornecedor. A gente pensa, por exemplo, nesse contexto geopolítico, onde eu tenho nações que não conseguem comprar mais produtos de outras nações. E aí até antes do trumpismo mesmo, imagina que com a guerra, eu tenho países que não conseguem comprar mais de outros países, por conta da questão de guerra. E aí eu dependia de um parque industrial de produtos que vinham desses outros países. E aí eu vou fechar minhas indústrias. Então, quando a gente pensa num padrão aberto, eu perco essa dependência. Eu não fico mais dependendo de um único fornecedor, de uma única tecnologia. Eu abro para eu poder trazer qualquer um que desenvolva dentro de um padrão. Né? E a questão de padronizar, ela é importante porque a partir do momento que um fabricante desenvolva de acordo com aquele padrão, vai funcionar. Então, quando a gente fala de protocolo, eu estou falando das regras existentes para que haja essa interação. E aí a gente fala da linguagem, mas fala também das características físicas daquele produto. Então são várias regrinhas que têm que ser seguidas para que aquele produto consiga, de fato, interagir e funcionar um com o outro. Então, para tentar trazer para um leigo, né, até como eu, assim. Então, eu tenho uma usina, eu tenho uma fábrica, e lá a gente tem diversos equipamentos para diferentes processos. O que eu consigo fazer é com que esses equipamentos, independente do fabricante, independente de onde ele vem, eles consigam se comunicar para que a linha de produção funcione integrada e eu tenha a informação do que está acontecendo ali, independente da marca, independente do fornecedor, independente de onde veio. Qualquer ente, seja o ser humano, seja uma máquina, né? A gente segue um protocolo. Eu sempre falo que o protocolo ele tem que definir 5 elementos, que eu acho que fica bem fácil assim para uma pessoa leiga entender.
Então, quais são os 5 elementos básicos de qualquer comunicação? E até entre nós aqui, pessoas, né? A gente tem as características do emissor. Então, o protocolo vai definir quais são as características de quem está emitindo a mensagem. As características do receptor, as características da mensagem, que é o conteúdo daquilo que está sendo enviado. As características do canal, qual é o canal que eu estou usando para levar a mensagem. Por exemplo, podcast é um canal de condução da mensagem. E as características... fábrica, numa usina, quem que é o canal? O canal pode ser cabo, então a informação está sendo transmitida através de um cabo. O canal pode ser através de frequências eletromagnéticas que estão sendo... Ondas sonoras. Então, o canal é a forma que eu estou usando para transmitir a mensagem. E o último elemento é o retorno, o feedback. Eu preciso confirmar que aquela mensagem foi entendida. Eu sempre dou o exemplo do Lima Barreto, né? O homem que sabia javanês. Não sei se vocês conhecem o conto do Lima Barreto. Imagina que eu chegasse aqui agora para falar com vocês e eu fosse falar em javanês, né? Que é o idioma lá da ilha de Java. Provavelmente nenhum telespectador do Zé Walter ia entender aquilo que eu estivesse falando, porque o protocolo é diferente. Sim. Então, se eu não tivesse um tradutor de javanês, tal como o pessoal da ilha de Java não está entendendo nada que eu estou falando aqui agora, a gente não ia ter comunicação. Então, para ter comunicação, eu tenho que definir 5 elementos. E entre os equipamentos é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de protocolo de comunicação, na verdade, a gente está falando disso. Então, a hora que o Libânio começou lá a desenvolver o Field Bus, ele estava desenvolvendo essas regras. Ele estava aprendendo essas regras e implantando nos equipamentos essas regras que depois viraram padrões para o mundo todo. Legal. Então, esse conceito, né, da indústria 4.0, ele revolucionou a visão da indústria. Né? A indústria ficou incomodada, porque ela se viu como algo obsoleto, velho, né? E ficou meio enciumada, né? Tá tudo indo para a internet e eu estou ficando para trás. Então foi interessante o efeito que esse termo indústria 4.0 teve no mercado, nas indústrias, né? E basicamente eles começaram a buscar novas tecnologias, né? E aí a gente veio essa ideia, né, de ter plantas mais autônomas, onde as máquinas vão precisar tomar as decisões. Aí a gente está falando até de inteligência artificial. Exato. Né? E aí, o que a gente está visualizando? É que o futuro vai ser um mundo onde a gente precisa que uma máquina fale com outra máquina, que elas se entendam, porque se é elas que vão tomar conta, né? E aí vem essa questão da linguagem de máquina, que é os protocolos, né? Então, hoje, o que viabiliza a indústria 4.0 são as linguagens de máquinas, né? E até a linguagem de máquina para descrever a imagem para o homem. Então, a máquina, o computador, ela vai produzir uma mensagem na tela. Aquela mensagem que ela vai produzir na tela, ela precisa ter acesso, né, linguagem de máquina para descobrir como que apresenta. Então eu tenho lá um transmissor. Qual é a cara dele? Como que ele quer que ser visto pelo mundo, né? Então ele tem dentro dele, isso é interessante, os equipamentos têm dentro de si a descrição do que ele é, né? E através de linguagem de máquina, alguém vai lá dentro, pega essa informação e fala, olha, eu sou um transmissor de pressão e eu produzo a pressão nessa unidade. A última pessoa que me calibrou é o fulano de tal. Está tudo lá dentro. Né? Então, isso vai viabilizar essa indústria 4.0, aonde, né, as máquinas vão poder fazer mais tarefas, né? E aí a gente vai ter as empresas autônomas, operações autônomas. E como que vai ser a inteligência artificial nisso tudo? Eu vou te cortar e pedir para a gente responder isso daqui a pouquinho. Tá bom. Tem todo um projeto de IA e a IA entra como uma luva nesse processo. Né? A Smart, Nova Smart,
Ela é uma empresa que aprendeu junto com a evolução da indústria brasileira e ela vem superando os desafios propostos, colocando o desenvolvimento de sensores, atuadores de válvula, equipamentos e peças, devices que abrem uma válvula, que fecham a válvula, que, olha, avisa que a pressão aqui está alta, alguém tem que tomar alguma ação, que senão pode ter um acidente na fábrica, né? Muitas vezes, os equipamentos da Smar permitem que seja ferida a temperatura ou a pressão em um local que não dá para ter um operador humano. Então, você tem envolvimento da empresa também com o aumento das possibilidades produtivas, separando das limitações humanas. Então, milhares de metros abaixo de uma lâmina d'água, fora da órbita da Terra, etc. E, às vezes, simplesmente num saneamento básico, uma válvula de vazão de água para um sistema de saneamento urbano, por exemplo. E aí você perguntou da IA, né? Recentemente, a Smar começou a investir pesado em IA, não só dentro da indústria, mas em parceria com universidades, institutos de pesquisa, porque a IA ela vai trazer uma muito maior velocidade nessa calibração e nesse ajuste da produtividade. Você imagina que um engenheiro foi lá e escolheu que a válvula para produzir gasolina na melhor eficiência, nessa torre de refino, tem que ficar a 45 graus. Só que ele fez isso num dia que estava 25 graus e o vento estava a X-nós e etc. Dali a 3 dias, a temperatura no Brasil cai 10 graus, na mesma hora do dia, e o engenheiro não tem tempo hábil de ir lá e regular essa válvula ou de testar a produtividade e a eficiência dessa válvula para aquela temperatura. Então, aí que a IA vai ser muito eficiente para a produtividade da indústria, porque a IA vai poder testar milhares de vezes qual a posição da válvula é melhor em relação aos outros agentes externos. Eu não vou precisar incomodar um engenheiro, porque a temperatura caiu, para esse engenheiro ir lá e fazer os seus... Ô Zé, esse nível de decisão a gente já consegue tomar sem a IA. Toda vez quando a gente pensa num controle, né, num processo industrial, eu sempre tenho 3 elementos básicos. 3 elementos básicos. Todo processo industrial. Eu vou ter os sensores, que são aqueles que vão captar informações lá no campo, né, lá na minha planta industrial, aqueles que estão ligados lá na planta mesmo. Eu vou ter o controlador, que seria o cérebro da planta. E aí não necessariamente ele vai ter inteligência artificial para tomar uma decisão, porque antes da IA, a gente tem aquela etapa de ser automático. A automação simples, a gente pode falar assim. Automação simples, exato. Porque aí eu coloco parâmetros que, se chegar em tal temperatura, faça tal coisa. E eu tenho o atuador, que é o que vai fazer tal coisa. Que né? efetua a ação. Que é o que vai abrir ou fechar uma válvula, enfim, ele vai atuar no processo. Então, eu tenho esses 3 elementos. Eu tenho sensores que vão pegar as informações lá no campo, essas informações vão para um controlador, e aí essa grande revolução, talvez lá da década de 90 do Field Bus, é que o meu equipamento ele já era tão inteligente que ele já funcionava, inclusive, como um controlador. Ele mesmo já era capaz de tomar decisões. Ele já tinha informações suficientes para ele tomar uma decisão dentro da planta. E aí eu tenho um atuador. Tá? Então, sensor, controlador e atuador. E o ser humano, todo o processo é desse jeito. Se você pensa, eu gosto de dar o exemplo da criança. Né? Imagina uma criança tomando banho. Até brinco. Quem aqui abre o chuveiro na hora de tomar banho debaixo do chuveiro? Ninguém. Né? Eu acho que quase ninguém. Só lá no Nordeste que é quente pra caramba, né? Mas já entra, né? Pra cá, não. O que a gente faz? A gente vai lá, abre o chuveiro, a gente atuou no processo. Você vai usar a sua pele como sensor. E aí você vai lá e vê, tá quente, abro mais a válvula, atuo no processo. Tá fria, fecho mais a válvula, atuo no processo. Então, a sua pele é o seu sensor, o seu cérebro toma uma decisão, sua mão atua. Por que eu falo da criança? Porque a gente faz automático.
Você não pensa para fazer isso. Tenho certeza que vocês não nem pensam. Hoje vocês vão pensar. Quando nós mas vocês não pensam para fazer isso. A criança, ela pensa. Então, você pega um menino ali de 2 anos que está começando a aprender a tomar banho, ele pensa. Você vê que não é automático. Ele vai lá, abre, aí ele tente a temperatura, ele pensa o que ele vai fazer. Porque o cérebro dele está aprendendo. O cérebro dele está aprendendo. Nós já estamos na fase do automático. Agora a gente vai chegar num ponto que eu não vou mais precisar parametrizar isso na minha planta. Ela vai aprender sozinha. Sim. Aí eu tenho IA. Porque hoje o engenheiro tem que ir lá e colocar os parâmetros. Tudo isso que ela faz foi um engenheiro que parametrizou O engenheiro inicialmente. parametrizou. Ela vai funcionar sozinha o resto da vida, quase. Mas o engenheiro foi lá e parametrizou. A gente vai chegar num ponto que ela vai aprender sozinha, tal como a criança aprende sozinha. Aqui, hoje, na indústria é muito tranquila essa parte do automatismo. Muito tranquilo. Porque os equipamentos já têm inteligência o suficiente, mas a inteligência já foi construída lá dentro dele. A inteligência artificial, ela vai fazer com que a máquina aprenda sozinha. E vai ser mais eficiente. Muito mais eficiente. Porque você imagina o seguinte, hoje eu jogo um time de engenheiro para fazer um processo que a gente chama lá de comissionamento, que é simplesmente falar para o meu sistema que cada equipamento físico corresponde a um equipamento lógico. E aí ele fica lá 1 mês, 2 meses, dependendo do tamanho da planta, fazendo comissionamento. A hora que eu tiver inteligência artificial, o meu sistema vai ser capaz de fazer isso sozinho. Uhum. E com muito menos erro, com velocidade muito maior. E aí eu vou colocar gente para fazer coisas que precisam de mais inteligência, né? E não processos tão repetitivos como esse, mas que eu preciso hoje do engenheiro para fazer. Quer dizer, é esperado que a atuação da IA nesse processo de automação ele gere cada vez menos erro, que ele gere cada vez mais aprendizado com o sistema, quer dizer, o sistema vai ser mais produtivo por causa do microaprendizado, vamos falar assim, é muito, muito rápido e várias alternativas que ela pode testar, né? Então a gente tende a ter mais produtividade com menor desperdício de recursos com a IA. Porque imagine se você manter uma equipe de engenheiros para fazer isso numa planta. Sim. Ficaria muito custoso, então não se faz. Então, a grande revolução da IA é isso. Ela barateia, ela reduz o custo de coisas que a gente deixou de fazer porque era muito caro. Então, essa é a grande revolução da IA. Você não é faz nos isso hoje habilitar coisas que a gente fala, não vou fazer porque vai custar muito. Ah, não, mas agora eu ponho um computador para pensar para mim, para fazer para mim. Né? E aí barateia, então eu vou fazer. Então vai surgir muitas aplicações que a gente deixou a gente até visualizava, mas era caro, não fazia. Não fazia sentido o custo, né? O custo. Então nós estamos barateando esse custo. Né? É isso que a IA traz para a gente. Então, e a eficiência cresce exponencialmente. Né? Porque é muito interessante você pensar no contexto histórico mesmo, né? Tudo tem que ter viabilidade econômica. Tudo. Eu lembro 2010, 2011, a Intec tinha pedido para a gente fazer um estudo sobre nanotecnologia. Eu fiz um artigo, foi até capa da revista na época, sobre nanotecnologia. E principalmente nanotecnologia aplicada à automação. A gente está falando de algo de 15 anos atrás, mais ou menos. E era o grande discussão da época, era nanotecnologia. Porque estava sendo usado em roupa, um monte de coisa. Mas era tão caro, mas tão caro fazer para automação, que era totalmente inviável. E realmente demonstrou ser. Porque qual que seria o grande charme da história? Eu vou melhorar a precisão, por exemplo, de uma medição de pressão em 1000 vezes. Só que hoje, para o processo industrial que a gente tem, a precisão que existe é suficiente. Já basta. Até para medicamento. Sim. Né? Que eu não posso errar quase nada em medicamento. Né? Eu produzi iogurte, não tem problema você errar um pouquinho aqui, um pouquinho ali na receita de cerveja, né? Agora, para medicamento, você não pode errar. E a tecnologia existente, ela já é suficiente para isso. Então,
é excelente, é bom demais, vai ser incrível, mas não tem viabilidade econômica. E hoje a IA, você já tem tanta software disponível, tanta gente que sabe desenvolver software disponível, que se tornou viável. Legal. E aí você vai só evoluindo isso aí cada vez mais. E vocês têm aí mais de 5 décadas, né? Um pouco mais de 5 décadas de inovação. Então, uma empresa que vem acompanhando a cada ano as evoluções. Então, mais lentamente, eu imagino, no início, e hoje, num ritmo, eu diria até alucinante, assim, né? De mudança e coisa que está por vir que a gente nem imagina. Como é isso dentro da empresa, né? Como é manter essa cultura de inovação ao longo de tantos anos? E qual o papel da Valor Novo, por exemplo, nesse processo? Olha, a empresa tem uma maturidade muito grande com inovação. Ela tem no DNA dela inovação. Uhum. E a gente amanhece com medo de estar ficando para trás. E isso nos move. Uhum. Né? Então a gente tem uma equipe de desenvolvimento que todo dia está na empresa para fazer inovação. Né? E a gente tem algumas peculiaridades. Lá nós temos figuras como gestor de inovação, né? Que é um processo de geração de lideranças, porque a gente traz pessoas para fazer dentro da empresa a empresa dele. Uhum. Ele vem e ele é o pai do produto. E como pai do produto, ele é acima do presidente, até acima do CEO da empresa, porque ele é o cara que mais conhece daquele produto e ele faz de tudo para aquele produto ter sucesso. Então é como se a gente permitisse ele ter a empresa dele dentro da Smart. Né? Então, nesse momento, a gente está com um plano geral de desenvolvimento, com 81 projetos. E aí veio a necessidade da gente ter um suporte para a gente ir para o mercado e ter fomento, receber financiamento, e a Valor Novo veio nos ajudar com isso. Né? A gente fazia isso sozinho, só com o nosso dinheiro, né? Mas a gente está vendo que está acelerado e nós temos 81 ideias. Vamos deixá-las morrer, perder o time do mercado? Não, a gente falou, olha, vamos pedir auxílio a quem tem conhecimento, né, para poder viabilizar todos esses projetos. Né? Então essa é uma parceria que a gente iniciou e está dando muito certo. Né? Então a empresa encurtou o caminho. Né? Então a gente pegou quem tem experiência e hoje a gente está viabilizando aí o nosso Plano Geral de Desenvolvimento número 5, que tem aí 81 projetos para levar adiante. O que ele falou é muito importante, porque a Smart é extremamente organizada em processos de inovação. Eu sempre digo que a Valor Novo tem um papel muito importante em 3 pilares. Primeiro é organizar os processos de inovação, fazer com que a empresa entenda que se você não está pensando em que o seu mercado vai mudar, que a tecnologia vai mudar e que talvez vocês não tenham espaço para o que você vende hoje num curto prazo, você tem um problema sério de sustentabilidade do negócio. Então, fazer esse convencimento de que a inovação é um dos pilares chaves do negócio, que você deve ter processos para a inovação, que você deve ter pessoas dedicadas e que sejam guardiões da governança de inovação. Né? E a própria governança da inovação em si, esse é o primeiro pilar que a gente é muito experiente e tem o uso de fazer nos clientes. Na Nova Smart, isso é posto, isso é até mais evoluído que alguns processos que a Valor Novo sugere. Né? E então a gente lá abraçou muito o segundo pilar, que é o quê? É a captação de recursos para a inovação. Uma vez que a empresa já sabe o que ela quer fazer, ela já tem os projetos definidos, ela não deve fazer isso com recurso próprio somente, porque é a maneira menos eficiente de fazer isso. Ela depende do afluxo de caixa dela e o crescimento dela fica estancado na velocidade que ela tem dinheiro para desenvolver as coisas.
E quando que no país existe uma série de mecanismos do governo federal, estadual e até outras entidades para ajudar a empresa a alavancar esse desenvolvimento. Uhum. Então, quando você pega um dinheiro subsidiado, emprestado, ou pega um dinheiro doado pelo governo para fazer algum desenvolvimento tecnológico, você ganha alguns anos de velocidade. E é esse o processo que nós estamos lá hoje, né? Ô, Juliana, até dando umas cutucadas, né, que eu acho que é legal também para a gente refletir no contexto Brasil. Uhum. O Brasil, ele nunca teve como política pública, de fato, tecnologia de ponta. Uhum. Isso é muito interessante de você pensar. Principalmente para a indústria, né? Você tem para o agro. Porque se a gente pegar historicamente quanto de dinheiro do governo federal ou do governo do estado foi para o agro, e o que o agro é hoje, o que o agro seria se ele tivesse recebido o que a indústria recebeu de recurso, eu acho que daria para a gente ter essa visão, né, do o quanto que o Estado sempre deixou a indústria ali de fora, principalmente a indústria que desenvolve tecnologia. E a Smar, ela sempre bancou tudo sozinha, sem ter nenhum tipo de financiamento. Então, ela sempre investiu forte em pesquisa e desenvolvimento, sem recurso estatal. Uhum. Né? E isso é investir forte mesmo. Ela buscava, né, o Libânia é do ITA, ia lá buscava o pessoal do ITA, que era uma mão de obra ainda super cara, né? Buscava a galera das universidades de ponta, num momento que era ali que se produzia conhecimento. A gente, de uns anos para cá, expandiu muito, né, o ensino público de qualidade no Brasil, principalmente o ensino superior, e hoje, se a gente olhar o contexto onde que a gente contratava antes, né, e onde contrata hoje a gente consegue ter mão de obra do Instituto Federal de Sertãozinho e mão de obra de altíssima qualidade. Inclusive no Nordeste também. No Nordeste a gente desenvolve projetos junto com eles. Então a gente teve uma mudança muito grande no país na questão de ter mão de obra. Mas o ponto que eu queria chegar é a gente nunca teve esse investimento. Então a Smar, por que ela é extremamente organizada na hora de produzir inovação? Porque ela teve que ser eficiente sempre. Porque ela usava o recurso dela. Uhum. Era dinheiro que ela que tinha que trazer para poder fazer isso. Ela nunca teve um recurso para falar assim, nossa, eu posso inovar e errar. Porque quando você está inovando, você tem que ter margem para erro. Às vezes você está pegando alguma ideia que não vai virar. Você não tem todos os parâmetros definidos. Não, exatamente. E aí, às vezes, você está fazendo coisa que é disruptiva, que não tem uma base ali tecnológica, e aí você está inovando de verdade, né? E aquilo pode virar e pode não virar. E a Smar sempre fez isso com recurso próprio. E aí, a empresa mudou várias situações dentro da empresa, né? Até mesmo a sua formação, que hoje é uma empresa, é uma SA, e a gente viu essa necessidade de trazer recursos, porque o avanço tecnológico é muito grande. Mas mesmo assim a gente tem dificuldade de ser enxergado como um setor estratégico para o país. Exato. A automação industrial ainda não é vista pelo país como algo estratégico. Vista pelo país, você diz, por governo. Não tem uma política de Estado mesmo, sabe? De falar assim, não, ó, vamos pegar as indústrias que são tecnológicas, igual a gente tem, alguns governos fizeram, por exemplo, a Embraer. Né? A gente teve um governo que queria vender a Embraer, né? Mas ainda bem que deu errado, né? Não conseguiu vender. Porque o preço que ele queria vender foi o valor do último contrato que ela fez. Então você vê aí os erros estratégicos aí que a gente às vezes tem por conta de governo. Mas eu falo em questão de política de Estado mesmo. A gente não vê automação como algo estratégico para o país. O país não enxerga isso. Aí você pega, desculpa, viu, Zé, mas você pega, por exemplo, a Smar, quem que são os nossos concorrentes? A gente não tem concorrente aqui dentro. A gente concorre com as empresas lá de fora, americanas, japonesas, europeias. São com essas que a gente concorre. E a gente concorre aqui e lá fora com elas, justamente por conta dessa capacidade de desenvolver tecnologia que a gente tem. E aí a gente falou, ó, ou
a gente consegue trazer recurso, e ainda não é simples, justamente porque a gente ainda não é visto assim, ó, esse é um setor que tem que emplacar. Ou a gente não consegue desenvolver a tecnologia que a gente precisa desenvolver. Porque lá fora, suas concorrentes têm recurso sobrando. Governamental e não. Exatamente. Então, vocês precisam do mesmo suporte, senão vocês, por mais eficientes que sejam, não conseguem acompanhar o desenvolvimento. E até protecionismo. A gente está falando muito de protecionismo, mas eu vou dar uns exemplos básicos. Tem países que, para eu vender, por exemplo, por uma petrolífera deles, eu tenho que, no mínimo, montar meu produto lá. Aqui no Brasil, as empresas estatais, elas não olham para a empresa brasileira primeiro. Às vezes eu perco negócio por concorrente lá de fora. Sendo que eu tenho mais tecnologia do que ele. Né? Eu visitei uma universidade que eles fizeram e até parceira nossa a universidade, mas fizeram uma planta para o pré-sal, gigante a planta. A gente fala que a maior reserva de petróleo em Minas Gerais é nessa universidade, porque eles levaram petróleo para lá para fazer estudo. Todos os equipamentos com tecnologia da década de 80, tecnologia 4 a 20 miliamperes, que é uma tecnologia super antiga, todos importados. Não tinha equipamento da Smart. E é o que isso? Eu queria... É falta de informação, de saber? Eu tenho uma teoria, política, Juliana. Falta de política. Eu tenho uma teoria. São dois pontos. Primeiro, o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata muito incrustada dentro de si. Acha que o lado de fora é melhor porque o lado de fora, eu acho que o argentino é melhor que eu. Eu tenho vários amigos argentinos, um abraço aí, pessoal. Várias empresas que a gente trabalha para a Argentina, mas o fato de ser um produto estrangeiro, se ele é do Paraguai, ele é melhor que o do Brasil. Então o Brasil ele tem essa síndrome de cachorro vira-lata incrustado. Eu sou pior que os outros. Isso é um ponto natural do brasileiro. Aí quando você leva isso para uma indústria que não pode errar, uma petrolífera, uma sucrocoleira, uma mineração, uma área de saneamento, o departamento de compras vai comprar uma peça, na cabeça dele já está que o importado é melhor. Você vai comprar um carro, o carro importado é melhor. Olha o que a gente vive hoje com o carro chinês. O carro chinês ele é 20 vezes melhor que um carro alemão hoje, ninguém tem dúvida. Mas a pessoa ainda compra o alemão, ainda compra o inglês, ainda compra o carro japonês, sendo que o chinês já é muito melhor, mas na cabeça dele o importado é melhor. Então a Smart sofre essa situação e isso limita o acesso ao mercado. E principalmente o mercado interno. Eles competem lá fora com multinacionais, mas aqui dentro o comprador nacional, na cabeça dele, um produto importado é melhor, mesmo tendo a tecnologia da década de 80 e vocês tendo uma tecnologia mais avançada. É difícil de mudar isso. Temos que tratar desse assunto, não só aqui informalmente, em conversas e tal, em nossas residências e tal, nas indústrias, mas temos que mudar isso também com programas de governo. Não, tem que ter política de Estado. Política de Estado, isso. Um ministro que realmente coloca isso como regra e começa a discutir isso dentro como a do seu Petrobras ministério. compra equipamento de japonesas e americanas e nem cotam uma empresa brasileira que faz equipamento melhor. Deveria ter uma regra de estatais, vão procurar primeiro o serviço aqui dentro, se não tiver... Isso. Aquela questão do conteúdo local, fora, né? Então Exato. a gente precisa... É uma política acertada, mas que o pessoal passou a criticar, né? Então, na realidade, ali é os lobbies internacionais Sim. vencendo a imprensa brasileira. Exatamente. Né? Vai lá na imprensa brasileira e fala, olha, esse negócio de conteúdo local é muito ruim. Mas você vê todo mundo aí fora usando. O mundo inteiro faz, só a gente que não. Exato. No Brasil não vale. Quer dizer, realmente é a gente ceder, né, fácil, né, mesmo já tendo o mecanismo. Então vamos lá e tira a força do mecanismo que a gente tem. Ó, a gente tem casos assim no Brasil, né, que quando se analisa são assustadores, né? Por exemplo, o pessoal faz, depois eu nem sei se vocês, às vezes até corta isso aí, né? Mas o pessoal monta navio para fazer exploração de petróleo. Aí, ao invés de fazer a montagem no Brasil, usando mão de obra brasileira, gerando emprego aqui no Brasil, eles mandam o navio para montar lá na China. Singapura. Em Singapura. Né?
E aí você deixa de gerar emprego aqui. Imagina quantas pessoas você podia estar empregando durante uns 2, 3 anos só numa força-tarefa dessa. Eu observo esse movimento que está todo mundo assustado do trumpismo como uma sístole e diástole, né? O oriental ele tem uma sabedoria de que você inspira e respira, né? E que há momentos para engordar e que há momentos para emagrecer. Espero que chegue o meu de emagrecer. E que há momentos que você tem muita disponibilidade, abundância de recursos, e há momentos que você tem escassez. Você tem inverno, tem verão. Então, eu observo esse movimento de globalização como muito importante para o mundo, né? E nós vivemos esse movimento de globalização. Ele foi muito exagerado, né? Ficou claro que nações com mais recurso elas dominaram o processo e não é um sistema equilibrado, né? E agora a gente vive, vamos tentar olhar um lado positivo, tenta olhar um lado positivo, o que nós estamos presenciando, vamos ter, e já estamos tendo na Europa há algum tempo, e agora mais agressivamente nos Estados Unidos, um protecionismo maior. Por quê? Porque essas questões que você levantou, por que eu tenho que comprar mão de obra de fora? Né? Porque eu lembro de eu estar em Boston, fazendo pós-graduação, e tinha um outdoor que, se você realmente fosse de Boston, você deveria usar um New Balance, porque o New Balance é produzido em Boston. Ele não é produzido na China. E aí a galera tinha orgulho de usar um New Balance porque era um tênis que usava mão de obra local. Claro. Né? Enquanto o Nike era produzido na China. Sim. E o jogador do Boston, o Celtics, não sei das quantas lá, eles falavam isso, batiam no tênis depois de fazer a ponta e tal. Então, a gente precisa ter um equilíbrio maior nisso. Não é seguir a modinha da globalização e pôr todo mundo lá fora, e nem agora tentar seguir uma moda também de todo mundo se fechar, porque como a não grande comporta questão, mais isso. Zé, é o que eu tenho disponível ou não. Vou te dar o exemplo da Smart. A gente não tem componente eletrônico no Brasil. Uhum. Você não consegue, não existe fabricação. Teve uma política de Estado pró-fabricação de componente eletrônico no governo Dilma, mas não prosperou. Houve uma tentativa, né? Tiveram alguns investimentos, não prosperou essa política. E aí a gente não tem hoje fabricação de componente eletrônico no Brasil. A pandemia trouxe isso muito claro, a crise. Muito claro, você não conseguia comprar em lugar nenhum, não conseguia um chip, não conseguia uma aspirina, não conseguia... Então, assim, nesses casos, e aí de novo você entra o Estado. Nesses casos, não tem como você não ter parceria com o outro país. Só que aí, por exemplo, a gente vai trazer componente eletrônico de fora, é um absurdo a taxação do Brasil. Do Brasil. Então, é super caro você importar componente, porque a taxação, a burocracia para internalizar é muito cara. O governo ele deixa de te apoiar duas vezes. Primeiro, porque ele não cria uma política de governo, né, para gerar aqui um mínimo de tecnologia, produtos e peças que a gente precisa para ser competitivo enquanto indústria. E num segundo momento, mesmo com isso posto e tudo quase sendo feito lá fora, a gente ainda tem que pagar mais caro para importar esses produtos no primeiro momento. A gente estava com o pessoal da Índia, né? Para a gente o custo é quase o dobro. Por exemplo, se eu pago $1 no componente, ele chega dentro da fábrica por 2. Uhum. Né? A hora que eu vejo todo o custo envolvido ali. Lá na China é 10%. Desculpa, 10%. na Índia 10%. Na Índia 10%, gente. Quer dizer, ele então, pega o produto fora do país dele e utiliza o que não tem no país dele com 10%. Com 10%. E a gente dobra. Haja inovação e reinvenção para poder suportar tudo isso. Aqui é para os fortes mesmo. E a gente... Não é questão só do governo, não. É questão do Estado mesmo. Não pode ser uma política de governo. Sim, porque a gente passou por vários. Né? Não é... A Smart tem 51 anos. Então ela passou por governos da ditadura militar, passou por governos de esquerda, por governo perdido, governo de esquerda de novo, e a gente continua com essa mesma política, que não é pró-inovação, que não é pró o setor de automação e que não é pró enxergar aquilo que realmente eu preciso ter de equilíbrio na hora de trazer de fora ou não. Porque a gente taxa muito o povo.
a gente taxa demais. Tudo que você vai trazer é taxado. Né? Então, essa questão de equilíbrio de taxa, os outros países estão começando a olhar, opa, eu sou taxado na hora que eu vendo para eles, então eu vou taxar também. É uma aberração o Trump, mas essa parte aí, talvez existe o problema aí é inviabilizar a produção. Que o país seja fonte de tecnologia. Exato. Entendeu? Porque mesmo gerando tecnologia natural e sua, você precisa de interagir com as tecnologias postas no mundo, com as peças, com os devices, chip e tantos outros componentes que são importantes para você avançar, para montar o seu produto final. E se você está limitando acesso a isso, primeiro não tendo uma política para ter um mínimo disso produtivo aqui dentro, eu acho um absurdo a gente não ter a indústria farmacêutica humana sucateada como tem hoje. A indústria, nós importamos todas as IFAs, todas as ingredientes farmacêuticos ativos vêm da China e Índia. Então, no mínimo tinha que ser produzido aqui, até por questão de segurança nacional. Aí o mesmo pensar para a indústria. Mas eu queria mudar a vibe aqui de indignação e de colocação que a gente tem que ter para dizer que o governo brasileiro também faz muita coisa boa para a indústria e a gente vive uma safra de boas oportunidades para a indústria. Temos uma política de Nova Indústria Brasil, que começa a ter um olhar para apoiar o que o Brasil está começando a entender a sua identidade produtiva, né? Acho que isso falta também, falta da gente decidir o que a gente é. A gente é um país agrícola, a gente é um país que vai fazer indústria de ponta, como iPhone e foguete, ou vamos fazer o que nós vamos fazer? Então, acho que o governo está junto, ao longo desses anos, estamos descobrindo a nossa identidade. É claro que ela tem um viés agropecuário muito forte, mas temos a contribuir em outras áreas, e existem muitas oportunidades hoje que as empresas podem acessar, tanto de recurso financiado quanto de recurso subvencionado, que você não precisa devolver. E é muito notório ver que a maioria das indústrias tem a postura da antiga Nova Smart, que fazia tudo sozinho, que não procura auxílio para encontrar esses caminhos e que muitas vezes nem acredita nesses caminhos, né? Então, dizer que eu vejo o cenário positivo. Acho que até essas mudanças que nós estamos vivendo de taxa aqui, taxa ali, você bem colocou, é justo, a gente taxa tanto, agora está reclamando de ser taxado, né? E isso vai gerar uma reflexão e espero que gere um equilíbrio logo após isso. E também a parte de que as indústrias estão entendendo que não dá para fazer tudo sozinho. Eu devo e é salutar procurar financiamentos adequados para os meus desenvolvimentos, pelo menos os de maior risco e de menor assertividade de entrada no mercado, né? E uma outra coisa que eu queria entrar, seu Libânio, Guilherme, é a situação do acesso, né? Porque nós discutimos aqui, poxa, a Nova Smart tem tanta tecnologia, tem equipamento melhor que as suas competidoras multinacionais e não tem acesso, por exemplo, muitas vezes às próprias indústrias nacionais. E vocês estão num programa muito legal de criar acesso multinacional, né? Então, além de já ser exportadora, vocês estão num esforço muito grande para acessar novos mercados. Queria que vocês comentassem um pouco isso, as experiências que vocês estão tendo com esses novos mercados. Recentemente você teve para a Rússia, vocês estão pensando em abrir unidades em outros países? Como é que é isso? Então, olha, a gente, até ligado ao que você falou, né? Realmente o governo acertou muito com a nova lei da informática. Eu acho assim, essa é uma boa nova que a gente precisa contar para todo mundo. Eu acho que as empresas ainda não sabem e eu acho que vale um trabalho para contar isso, né? Ele é efetivo. E o que a gente está fazendo? Com isso, a gente trouxe um dinheiro novo para dentro da empresa. E a gente está pegando esse dinheiro e investindo em três coisas. Uma é criar novos mercados. Então, a lei da informática está ajudando a gente financiar o marketing. E esse marketing é para buscar mercados lá fora, né? É um programa que a gente tem
que se chama reversão do 30-70. Hoje, 70% do nosso faturamento é no Brasil e 30% é lá fora. Nós queremos reverter isso. O 30 virar 70. Né? Vender mais para fora do que... Vender. Então, mantém o que tem no Brasil e a gente faz lá fora os 70%. Então, a gente está com um programa que é o maior programa de marketing da história da marca Smar, que é um roadshow. Nós vamos visitar 50 cidades no mundo falando da tecnologia OPAS e dando ao mercado, à academia, né, os usuários finais, a oportunidade de testar, de tocar essa tecnologia. Né? Então, a gente já fez 22 eventos, Olha. Já tivemos nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, né? E temos ainda mais 28 cidades para a gente correr, mostrando essa novidade. E tem sido efetivo, é um programa que realmente a gente já está muito satisfeito com os resultados, né, que a gente já obteve, mas a gente ainda tem 28 para levar adiante. Né? E também com a lei da informática, a gente está investindo na inovação, que eu acho que é ela que nos deu esse... Realimentar, né? Então, para vocês verem como nós somos comprometidos, né? Então, parte do que a lei da informática traz de benefício vai para a inovação, para fazer mais inovação ainda, né? A gente gasta mais com inovação do que o que a lei exige que a gente gasta. Então, o comprometimento da Smar realmente ele é muito grande com inovação. Quanto vocês investem em inovação? 8% do nosso faturamento, basicamente, é inovação. Excelente. Então, é expressivo. E a outra parte é modernização do nosso parque fabril, né? Para a gente também atender maior mercado. Sim. Então, marketing e a nossa capacidade fabril atende esse lado de ampliar o nosso mercado, né? Então, a gente deve abrir agora uma filial, uma empresa nos Estados Unidos, né? E estamos pensando em abrir uma fábrica na Índia. E aí ele entra dentro do que aquilo que a gente estava falando. Por que eu vou fabricar na Índia e não fabrico no Brasil? É o custo do Brasil que não deixa eu ganhar o mercado indiano. Não tem como. Pagando o que eu pago de importação dos componentes, né? Aqui, dobrando o valor, não dá. Eu tenho que ir lá e montar na Índia, porque eu vou pagar 10% só. Aí eu tenho preço para vender lá no mercado indiano. Então, assim, eu sou forçado a isso. Não tenho como. Então, a gente já viu tantas oportunidades, mas a gente fala, como que eu vou realizar isso? Só se for com prejuízo. Aí não dá para fazer. Né? Então, hoje, a nossa tecnologia, né, esse conhecimento que a gente tem, vamos ter que montar lá, para poder ter as condições que são oferecidas naquele país, para aquele mercado. Né? Então, a gente continua com a nossa produção para os demais mercados, mas para o mercado indiano, né, a gente tem que, se não fizer lá dentro, a gente não consegue. Então, esse é um outro plano. Dificuldades forçando os caminhos da empresa a serem diferentes do que o planejado. Então, basicamente, essa busca aí por mercados lá fora, o Guilherme mesmo teve esse trabalho, né, que ele fez aí, visitando os países do Oriente Médio, do leste europeu, África. Tem esse trabalho também com a Etiópia, né? Então a gente está buscando novos mercados aí para levar a nossa tecnologia. É um plano ousado. Eu conheço algumas taxas ou não diria taxa, relação do que é vendido no Brasil que é exportado. A maioria das empresas brasileiras não consegue superar 15% de suas vendas exportando. Quer dizer, vocês já estão num patamar superior. Vocês já estão em 30%. Então, logicamente, vocês têm um reconhecimento internacional já importante. E é ousado esse 70-30. Zé, você pega, né? A Smar ela tem uma história tão bacana. Você pega a maior petrolífera da África.
os poços de petróleo dela no deserto são todos automatizados com soluções da Smar. Que legal. Então, assim, você vê que lá fora o reconhecimento ele é gigantesco. Né? E é questão mesmo da gente conseguir ser mais competitivo, né? E conseguir acessar mesmo esses mercados. Acesso a mercado é algo que tão importante quanto desenvolver inovações é você conseguir alcançar esse acesso, né? E muitas vezes, por uma questão de mercado, preconceito, modelo do consumidor, você às vezes não consegue ter o acesso ao mercado. Isso é um desafio recentemente muito discutido na seara da inovação, estão trazendo isso como uma das matérias da inovação, a parte de acesso. Né? Tem uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Vamos lá. Que você acompanha muitas empresas. Sim. Né? Com DNA na inovação, outras que precisam da ajuda da Valor Novo justamente para tornar a inovação parte da cultura da empresa, né? A gente está vendo aqui a Nova Smar inovando desde sempre, né? E o seu Liboni falou, né? A gente tem inovação no nosso DNA. O que é diferente de cada uma dessas empresas? Por que tem empresa como a Nova Smar que consegue ter isso no DNA, que consegue inovar como eles estão inovando, inclusive explorando outros mercados? Por que outras empresas, outros empreendedores, empresários não conseguem isso? Eu não tenho a mínima ideia. Eu chuto. Eu acho que cortando, Guilherme, eu acho que as empresas e os profissionais, principalmente, vão se formando das suas dificuldades e das suas capacidades de superar aquelas dificuldades. Né? A Nova Smar, ela nasceu num ambiente que era maravilhoso, que foi a criação da indústria sucroalcooleira no Brasil. E a gente despreza o que é uma indústria sucroalcooleira. Eu pego uma matéria-prima verde, que é uma cana-de-açúcar, e faço tudo e muito mais do que é feito com petróleo. Uhum. Então, é algo muito bonito e pouco divulgado e ainda pouco longe do seu potencial a indústria sucroalcooleira. E a Nova Smar foi uma empresa que deu condição, principalmente, à evolução dessa indústria, juntamente com outras indústrias. Zé, mas o segredo, do meu ponto de vista, assim, tô lá há 18 anos. A empresa ela teve uma sensibilidade de juntar pessoas muito incríveis no mesmo lugar. Então, eu acho que a gente passou por um momento que vieram profissionais fora de sério, juntos ali, pensando em inovação, pensando em adaptar bem os nossos produtos para aquilo que o cliente precisava. Então, acho que o segredo foi ter criado um ambiente dentro da empresa para inovar. Uhum. Porque, você pega, durante muito tempo, nós somos a segunda empresa com maior quantidade de patentes registradas nos Estados Unidos, empresa brasileira. Nós somos uma das primeiras no Brasil a trazer certificação ISO 9001. Né? Em 92, os auditores vieram de fora. Eu tinha 9 anos de idade, para vocês terem ideia. Então, a gente vê que realmente a Smar ela foi ousada nesse sentido. Então, o grande diferencial, acho que foi a falta de medo de trazer pessoas brilhantes, porque pessoas brilhantes custam, para poder inovar. Eu lembro quando eu entrei na Smar, era o time dos sonhos ali. Você tinha uma galera, né, tinha um monte de gente do ITA, um monte de gente de universidades de ponta, a galera fazia de tudo ali, e era um ambiente extremamente inovador. Eu ficava numa chácara, um negócio muito diferente, né, de tudo. E a galera ali focando e muito produto saindo toda hora. Então, houve uma ousadia da liderança da empresa, e isso desde a década de 80, houve essa visão. Criar essa ambiência para inovação. Então, e aí o que sustentou durante os anos? Essas mentes brilhantes. Então, se falar, a Smar, como que ela sobreviveu num mercado tão difícil, sendo a única brasileira a fazer o que ela faz? As pessoas que estão lá dentro. Uhum. Se não fosse,
Se fosse só produto, se fosse só... Até porque esses produtos dependem dessas pessoas brilhantes. Ela Então, teria morrido. Inovação tem a ver com pessoas Totalmente. e com o ambiente também criado ali, de permitir erro, permitir teste, ajustar o caminho. E até mesmo dar essa... Porque assim, olha, como é que você cria um ambiente de criatividade? Né? Uhum. Então, uma coisa que até dá discussões lá. Né? Se eu chegar para o meu time e falar, olha, todos os projetos a partir de agora vai usar essa CPU, esse componente. Eu acabei de quebrar a liberdade de criação. Pronto. Ninguém vai procurar nada novo, né? Entendeu? Então, assim, uma coisa, um espírito que nós temos na nossa empresa é esse. É deixar sempre essa autonomia. Eu quero que a pessoa crie. O ambiente tem que propiciar isso. Né? E outra coisa que eu vejo na Smart é que ela não inova só em produtos. Uhum. A inovação, ela se dá em todos os níveis. E isso é bom, porque ela vai influenciar até lá no produto. Uhum. Então, o espírito inovador tem que estar na empresa e até na sua organização. Então, o desenvolvimento, ele está assim nesse momento. Amanhã ele pode estar diferente. Não preciso falar, não, está estruturado desse jeito e tem que permanecer. Uhum. Eu tenho que, até a organização do próprio departamento, ser flexível. Então, esse espírito, né, faz com que as pessoas vivam a inovação, a criatividade, a liberdade de criar, de vir com a nova ideia, né, e ser acolhida, e aquilo vira um novo produto. Né? E isso perenizando ao longo do tempo. Né? Insistindo, sem desistir, inovando toda semana, todo mês, todo ano, ano após ano, né? Que é algo que poucas indústrias elas entendem também. Elas fazem esforços e muitas vezes não alcançam o objetivo almejado e desanimam. E aí esperam um próximo ciclo para fazer um outro esforço. É diferente de algumas empresas que a gente vem entrevistando aqui que tem um DNA. Quando eu digo a você que eu não faço a mínima ideia de como isso acontece, na verdade, o maior pesquisador nessa área, que é o Jim Collins, ele pesquisou 10 mil empresas, ele tentou entender por que uma empresa inova e outra não. E ele foi entrevistando todos os executivos, entrevistou 50 mil executivos. E aí, mais de 50% não sabe como deu certo. 50% dos executivos mais bem-sucedidos com a inovação não sabe como a empresa chegou ali. Aconteceu. Por uma grande parte, eles tinham um processo definido e tinham um ambiente que permitia o erro, tinha um ambiente que estimulava o novo, então, e coragem de desenvolver coisas novas. E um outro grupo de executivos tinha muito dinheiro focado em um objetivo comum, que é, por exemplo, a NASA. Nós temos que a Lua tem ilimitado orçamento, o objetivo é chegar na Lua. Então, acho que a Smart se enquadra nesse grupo de que tem um processo, né? Eles têm um PGD 5. O que é um PGD? Um Plano Geral de Desenvolvimento. Eles têm um plano estratégico de inovação. Então, eles têm um plano estratégico de inovação desde muito tempo, muito antes da década de 80. Antes de inventar um plano estratégico de inovação, já tinha um PGD, que é um Plano Geral de Desenvolvimento. Então, esse Plano Geral de Desenvolvimento é um ciclo de desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos. Aí teve o primeiro, o segundo, o terceiro, estamos no quinto e quiçá que vem o sexto, né? E então a história que a gente comenta aqui em alguns episódios da sorte, né? Para Valor Novo, o que é a sorte? A sorte é o encontro de 3 coisas, que é você ter preparação. Então, eu me preparei para um momento, para um desafio, para uma tecnologia, desenvolvi algo e tal. Eu encontrei uma oportunidade, que isso é totalmente ao acaso, né? E eu tive coragem, né? Coragem de avançar naquela oportunidade. Então, isso é sorte. E se você fica 50 anos dando ambiência, dando processos, recurso e um norte para a inovação, seguramente você está... E trazendo talentos. Trazendo talentos.
Mas interessante, né? Porque o seu Libânio falou que existe inovação em todas as áreas. Não é só em produto ali, né? Não é só no final. Porque muita coisa mudou nesses anos todos, né? Sim. Desde gestão de pessoas. Quando a empresa foi fundada lá atrás, contratar era de uma forma. O desempenho que aquele profissional teria na empresa, ele queria fazer carreira lá de muitos anos, tudo isso foi mudando ao longo dos anos, né? Então, eu imagino que hoje, por exemplo, vocês vão ter um novo desafio de gestão de pessoas para receber a geração nova, a geração Z que está entrando no mercado de trabalho, por exemplo. Então, você realmente precisa inovar em diversos pontos da empresa. Todo mundo tem que estar aberto a ter um novo olhar sobre o mundo para que você consiga, no resultado final ali do seu negócio, ter inovação também, né? Então, a gente lá, no ano passado, criou a gestão da felicidade. Uhum. Né? Ou seja, a nossa preocupação é que a gente esteja com o nosso pessoal feliz. Né? O que é que a empresa pode fazer para que a pessoa esteja bem? Uhum. Porque ela bem, ela aumenta a produtividade na empresa. Sim. Né? Nós tivemos a criação da Fábrica da Inovação, que está dentro do departamento do Guilherme. Né? E a Fábrica da Inovação surgiu para fazer exatamente esse trabalho que a Valor Novo nos ajuda. Buscar financiamento, buscar recursos, Parceiros, interagir com as universidades. Então, dentro da empresa, tem um departamento para fazer isso acontecer da melhor forma possível. Né? Então, eu acho que é inovar também na administração. A criação do departamento de governança foi um baita de uma inovação. Foi super interessante. Porque ela, a princípio, seria uma controladoria. E aí, depois, quando veio essa ideia, a necessidade da empresa ter uma controladoria, o Libânio já trouxe. Eu não quero uma controladoria comum. Uma controladoria que só cobra e aponta. Eu quero uma controladoria que colabore com a inovação. E aí foi quando surgiu a ideia da fábrica de inovação, que seria justamente para fazer essa interface com as instituições para desenvolver inovação junto com a Smart e também para cuidar desses recursos, né? Principalmente a lei do bem, a lei da informática e esses outros financiamentos aí que a gente busca. E aí depois veio uma outra cereja no bolo, que era o compliance. Então, colocaram tudo num bolo só e aí criaram o departamento de governança super diferente, que virou um projeto de pós-doc. Esse departamento de governança virou meu projeto de pós-doutorado, justamente pela inovação que ele trouxe, né? Por ser... E aí, com as atividades, do jeito que elas foram sendo encaminhadas, ela acabou expandindo para uma parte também de relações institucionais. Então, hoje a gente acaba cuidando aí um pouco dessas relações da Smart também com as embaixadas, que era um trabalho que não era feito antes. Então, hoje a gente já tem um mecanismo aí de uma situação, eu acho, né? Ou um processo, né? de estar mais perto ali das embaixadas para buscar essas oportunidades de mercado. Criar os acessos. Então, a gente está trabalhando muito mais com os países do BRICS hoje, estão buscando essa aproximação ali da Etiópia, os Emirados Árabes, né, o leste europeu. Então, a gente está caminhando ali para ter outros tipos de acessos. Né? E isso é muito importante para a empresa. Então, tudo isso é inovador quando você pensa numa empresa padrão. Você vê que a Smart ela dá oportunidade de vários departamentos, não só ali a inovação de produto, mas vários departamentos fazendo coisas para poder ajudar a empresa a crescer. Eu queria primeiro parabenizar a Smart por esse trabalho único, né? Não é normal você ver um departamento de governança, né? E hoje, no momento, a gente discute muito a governança. Meu mundo passa por isso dentro do IBGC, dentro das empresas. A gente está sempre discutindo uma governança administrativa, uma governança financeira, uma governança... E agora a governança de inovação, né?
Já que a gente entendeu que a inovação parece ser o principal caminho para a sustentabilidade do negócio, como que eu faço para manter isso acontecendo na empresa num ritmo adequado ao ritmo de exatamente crescer mais que os outros, né? E vocês têm muitos projetos únicos e diferenciados, e que a gente vem tendo muito prazer de conhecer. E queria, seu Libânio, que você falasse um pouco sobre um esforço que você teve muitos anos à frente, agora é vice-presidente, do 6BR, né? Nós estamos aqui em Ribeirão Preto hoje, gravando esse podcast. A Valor Novo é de Cravinhos, né? A gente tem até feito uma campanha na cidade lá, que é a maior captadora de recursos subsidiados pela inovação é de Cravinhos, quer dizer, é regional, né? Vocês são de Sertãozinho, uma outra cidade bacana e tal. E há uma série de indústrias aqui na região, num polo de altíssima tecnologia, né? Que estão todas conjugadas num trabalho lá no 6BR. Queria que você comentasse um pouco do trabalho. E você falou uma frase aqui, quando a gente estava no warm-up aqui do podcast, que, pô, a gente tem a capacidade de fazer uma indústria, usina inteira, uma usina completa, Sertãozinho, né? Soluções locais aqui geram uma usina completa. E você comentou até de números de usinas que estão sendo, nesse momento, planejadas aí. Sim. Então, olha, Zé Walter, nessa minha experiência aí, né, eu constatei que o Brasil não se conhece e não se reconhece. Olha. Nós somos muito mais, e a gente precisava saber disso. O Brasil precisava se conhecer. E o 6BR é algo assim, algo criado por nós. É o único, num setor que é o mais avançado do mundo. E a gente não valoriza, né? Então, o trabalho do nosso Centro, né, Nacional da Indústria Bioenergética, né, que é o 6BR, nós estamos com esse compromisso de contar para o Brasil, e não só para o Brasil, mas para o mundo, a grandeza do nosso trabalho. Legal. Do que nós fizemos em prol, né, do meio ambiente, né, da transição energética. Gente, somos pioneiros no mundo. Ninguém tem o que nós temos. E né? É moderno, e é limpo, né? Então, assim, atual. Eu fui fazer a apresentação do 6BR lá na Índia, né? Então, foi uma palestra, né, auditório lotado, o pessoal veio agradecer, porque não sabiam disso tudo que nós fazemos, né? Estive em Barcelona, fiz lá também. Então, o mundo precisa saber disso e o brasileiro precisa saber disso para a gente poder valorizar e ampliar. Então, esses dias eu tive num evento na USP e o pessoal reclamando, olha, não existe empresas no Brasil que possa transformar uma ideia, uma patente em produto. Eu levantei a mão e falei, não. O 6BR, a gente congrega mais de 600 empresas para fazer isso. Somos fábrica de fábricas. É isso que o 6BR tem. Empresas que fazem fábricas. Então, e não é só na área de bioenergia. A bioenergia é o nosso berço. Ela nos fez. A dificuldade do setor fez a gente também olhar outros setores. Exato. E ficamos fortes. E foi ótimo. Porque fortes, hoje a gente atende muito bem o setor e outros setores, né? Então, isso é a tarefa nossa hoje, né? Eu estive em Brasília e a gente foi exatamente mostrar para o governo, né, que nós temos esse potencial de fazer outras fábricas em outras áreas, né? E que a gente quer cooperar com o novo Indústria Brasil. A gente acha que nós temos muito a ver com todo, né, tanto na parte da indústria 4.0, do mundo digital, como na área do combustíveis do futuro, né, na parte da transição energética. Então, estamos inseridos em todos esses aspectos dentro do novo Indústria Brasil, né? Então, nós estivemos lá com o vice-presidente,
né, no Ministério e mostrando o que podemos fazer juntos e oferecendo, né, para atuar junto com o Ministério, né, para promover o Novo Indústria Brasil. Aliás, é criar clientes para nós, né? Porque nós fazemos indústria. Então, se o Novo Indústria está crescer, trazer mais indústria, é cliente para nós mesmos, né? Então tem uma sinergia muito grande aí. Eu vejo que as indústrias ali que fazem parte do 6BR, né? Elas têm plena capacidade de criar verdadeiros parques industriais em diferentes áreas, seja na área de bioenergia, né? Que é o mais moderno que tem no mundo aqui. As tecnologias que nós temos aqui são as mais limpas e mais atualizadas em produção de energia limpa, incluindo etanol, eletricidade e tal, e biometano, né? Como em outras áreas. Então, é muito importante a gente dar um highlight para isso, né? Porque nós estamos aqui no Ribeirão Preto, é tido como a capital do agronegócio, tudo bem. Mas, ao lado, temos uma capital tecnológica, né? Principalmente na área de produção de bioenergia, mas também de outras áreas. Né? Mas Sertãozinho tem, né, a maior feira de bioenergia do mundo. Sim. Que é organizado pelo SEISE. E uma coisa que o SEISE está preocupado, né, que eu acho que é o centro aqui do nosso bate-papo, é com o futuro, é com a inovação. Então, hoje, as indústrias do SEISE, elas estão olhando para o futuro e falando o que nos espera lá, né? Então, hoje nós já temos o etanol da cana, mas o que podemos fazer para amanhã, né? Então, estamos trabalhando junto, né, e pesado na inovação. Queremos participar do desenvolvimento dos equipamentos para o hidrogênio verde, para, a partir do etanol, produzir hidrogênio. Então, a gente vê o etanol como futuro junto com o hidrogênio verde, né? Porque o grande problema do hidrogênio é o armazenamento do hidrogênio. Uhum. E o etanol está cheio de hidrogênio. Então, você leva o hidrogênio com etanol e você produz o hidrogênio lá para virar eletricidade, lá próximo onde ele vai ser consumido. Então, você não precisa de grandes armazenamentos, né? Então, a gente vê o futuro, né, desse combustível passando pela nossa cadeia e a mesma coisa com o biogás, né? Então, a gente quer ser player de fornecimento de equipamentos para o biogás, para o hidrogênio verde, né, para o SAF, né, o combustível para a aviação. Então, hoje, esse é o grande foco, né, do 6BR em termos de inovação. Olhar o futuro e preparar nossas empresas para ser fornecedoras de equipamentos para essa nova indústria que vai surgir aí, né, do SAF, biogás e hidrogênio verde. Muito bom. O Guilherme tem me cobrado muito essa parte de nivelamento, né, profissional em teorias, processos e de inovação, né? Nós estamos num projeto interno na SMAR, pensando alto aqui da gente expandir isso, de repente, para os 6, né? E porque sem pessoas nós não vamos conseguir trazer para a realidade todo esse sonho, né? Então, descapacitar pessoas pode ser uma das prioridades aí para os próximos anos aí, em diversas áreas, inclusive em gestão de processos de inovação também. É isso. Uma novidade aí que a gente tem, né, é que a gente foi reconhecido como o CPL da bioenergia, né, a cadeia produtiva local. É um programa do governo do estado de São Paulo e que a gente foi reconhecido como um CPL consolidado. Olha que legal. E já conseguimos verba para poder fazer trabalhos lá dentro com dinheiro do estado, né? E o CPL congrega, né, o mundo acadêmico, o SEBRAE, o município, né, o governo do município, junto com as indústrias da região.
Então, congrega todas as indústrias aqui da região para que a gente faça esse acompanhamento aí e desenvolva todo o setor. Legal. Muito bom. Tem uma pergunta que normalmente eu faço no começo, né, Zé? Deixei hoje para o final, que é: o que é inovação para vocês? O que é inovação? Olha, para mim é melhorar as coisas. Tudo que você faz para melhorar, né? E o homem vem fazendo isso, né? E então a gente olha os anseios dos nossos clientes, né? O que ele quer de melhor, né? Nos nossos produtos, no processo dele, e a gente dá soluções. Então a inovação é tudo isso que possa melhorar a vida do homem aí, né? Então... É o processo de transformar necessidades em soluções. Então a gente olha ali o que é necessário e transforma em algo que é possível. E aí tem todos os cuidados, né, que tem que ter. As questões éticas, as questões de viabilidade. Por isso que realmente tem que ser solução. Sim. Não pode ser problema. Pode. Legal. Bom, foi um papo incrível aqui. Muito obrigada por compartilhar todo o conhecimento do senhor, seu Libânio, Guilherme também. Acho que foi muito bom essa troca. Quero agradecer o Zé, porque tem sido muito bom fazer esse trabalho aqui junto com a Valor Novo. Tá fluindo, Zé, né? Tá legal. Tá fluindo e é muito bom poder conhecer empresas incríveis. Exato. Que às vezes a gente não tem acesso, sabe? A gente não conhece, a gente não sabe tudo que é feito, né? Tudo que existe no Brasil de incrível. Vocês mesmos falaram isso aqui, né? Durante nossa conversa, né? O quanto a gente tem tanta coisa bacana, tecnologia sendo criada aqui no Brasil e muitas vezes a gente, né? A maioria das pessoas nem sabe disso, assim. Então, muito bom poder conhecer um pouco da Nova Smart, saber tudo que vocês estão fazendo. O que vocês estão planejando para o futuro também, né? Como vocês estão enxergando todo esse movimento. Então, muito obrigada por compartilhar tudo aqui com a gente. Obrigada, Zé, pela oportunidade. O prazer foi nosso. Mais uma vez agradecer vocês também. E a gente se vê por aí com mais inovações. E quem está acompanhando a gente, tenho certeza que esse papo aqui ajudou a pensar em inovação, em tecnologia de uma forma diferente. Continuem aqui com a gente, tem mais episódios, então a gente se encontra mais vezes e até o próximo.